A paz do Senhor, lindos e fofos de Deus. Se você ainda não ouviu que você é amado neste dia, saiba que Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama. Olha só, o ensinamento de Deus para as nossas vidas nesse dia. Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8 está escrito: os oficiais também dirão: alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa, antes que amedronte mais alguém. Essa foi uma das instruções que Deus deu para Moisés, para advertir e ensinar o povo quando fossem para a guerra. Esse versículo é muito forte e nos ensina a respeito de não se contaminar com a má influência. Como a má influência, como contato com alguém ou com algo que não é bom, que não é saudável, pode prejudicar alguém. Quando o Senhor, ele faz essa instrução, que aquele que estava com medo, que aquele que estava angustiado, que aquele que estava sem coragem, não ficasse na guerra, mas voltasse para casa, aquilo servia, que aquele que não estava pronto para servir não impedisse que outros servissem, que aqueles que não tinham fé para crer que o Deus de Israel ia na frente e ia livrar o povo dele, que ele estava num comando, então podia ir para casa, para que ao invés de ajudar, não viesse atrapalhar. Deus, ele fala conosco hoje no contexto de trabalho, mas que serve em todas as áreas de nossa vida. Imagine um contexto de guerra, num contexto onde as pessoas estavam montando estratégias para vencer, onde as pessoas estavam longe da família, onde as pessoas não se alimentavam como se alimentavam em casa, estava dormindo mal ou até mesmo não dormindo, estava ali em vigilância, em uma guerra, correndo risco de vida. E ainda ter alguém para, ao invés de incentivar, de motivar, colocar tudo para ficar negativo. Sempre da palavra negativa, sempre da palavra de maldição. Está agindo com medo. O medo e a má influência é algo que prejudica muito. No contexto empresarial, no contexto do ambiente de trabalho, prejudica a produtividade, prejudica que os indivíduos venham desenvolver com qualidade suas habilidades, prejudica nas pessoas tomar ações efetivas, prejudica a forma de pensar, a forma de agir. O medo, ele paralisa o ser humano em qualquer situação, em qualquer circunstância, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ele não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Como o Senhor falou com Josué, ele fala conosco: ser forte e corajoso, eu sou contigo por onde quer que andares. Mas existe um porém, que a palavra do Senhor nos adverte, nos diz que aquele que não ajunta com Deus, espalha. Aquele que não é com Deus é contra Deus. Aquele que não ajunta com Deus, espalha. Minha avó sempre dizia um ditado: quem se junta com os porcos, falero come. Então a má influência contribui e muito para prejudicar alguém. E aqui, nesse contexto de guerra, o Senhor, ele vai provar isso em outras passagens da Bíblia, o quanto a má influência, o quanto a ociosidade, enquanto o medo paralisa e deixa as pessoas vulneráveis aos ataques. O Senhor vai nos ensinar a respeito de quando Davi, ele derrotou Golias. Qual era o contexto? Davi, um jovem, mas cheio de fé, cheio da presença de Deus, cheio de atitude, de iniciativa, de inovação. Davi, ele confiava no Senhor, mas tinha um exército inteiro, paralisado, amedrontado pelo medo, inclusive o rei. E isso se refere ao contexto onde o Espírito de Deus já tinha se retirado de Saul. Então, sem Deus nem adianta, sem o Espírito Santo confirmar, instruir, se manifestar na vida de alguém, não adianta. Nós sozinhos, com nossas próprias forças, não conseguimos, mas quando orientados, quando fortalecidos pelo poder de Deus,
nós podemos vencer até o impossível por causa de Deus nas nossas vidas. Então, o exército inteiro, homens valentes, homens já experientes em guerra, foram paralisados. E com certeza tinha má influência, com certeza tinha pessoas próximas dizendo: nós não vamos conseguir vencer este gigante. Olha o tamanho dele, ninguém nunca conseguiu derrotar ele, nós não vamos conseguir. E agora nós vamos perder, e agora nossa família, e agora o que é que nós vamos fazer? E um foi passando para o outro esse medo, essa negatividade, e eles ficaram paralisados, achando que nada podia fazer, quando Deus, ele já tinha prometido que ele é o Senhor dos exércitos. Então acredite que o que for de Deus na sua vida vai permanecer. Aquele que contribui, aquele que acrescenta na sua vida, aquele que entende os projetos de Deus e aquele que apoia os projetos de Deus, mas aquilo que for para atrapalhar, eu creio que o Senhor, ele espalha em nome de Jesus. Davi, ele venceu. Outro contexto, uma história bíblica verdadeira e que Deus, ele manifesta, que é a má influência, o contato, o vínculo com pessoas negativas, que não motiva, que não acrescenta, prejudica. Gideão, quando venceu com os 300, a princípio o exército era 32 mil pessoas. Mas a ordem foi: os covardes e medrosos voltem. 22 mil desistiram. 68,75% do exército foi paralisado pelo medo, pela má influência que contagiou. O medo apavorou. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor repreende o desânimo, o medo, a frieza espiritual, a falta de fé. Confia no Senhor, porque o Senhor ordenou. E foi com 300 que o nome do Senhor foi glorificado e o povo de Deus venceu. Deus não perdeu nenhuma guerra, não é a sua que ele vai perder. Somente acredite, confie. Não se deixe levar por influências negativas. Aquilo que for bom para a sua vida, aquilo que for de Deus, você retém, mas aquilo que não for, deixe passar da sua vida. Não se contamine. Não perca tempo com aquilo que nada tem a acrescentar na sua vida. E creia que Deus, o Deus de providência, o Senhor dos exércitos, é o Deus que te fortalece, que te ajuda, que repreende o medo, que te dá fé, que te dá estratégias para vencer e ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Eu oro junto com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor dos exércitos. O Senhor nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso amigo. Pai, em nome de Jesus, no ambiente de trabalho dessa pessoa que o Senhor venha visitar. Senhor, que toda fofoca, meu Pai, que toda propaganda, Senhor, negativa contra a empresa, contra os colaboradores, seja repreendido em nome de Jesus, que haja união, que haja trabalho em equipe, Senhor. Que haja, Senhor, motivação, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar esses ministérios, essas organizações. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, levante pessoas fortes e corajosas para influenciar, sim, mas de maneira positiva. Porque, Senhor, o Senhor, meu Pai, é o sal da terra e a luz desse mundo. E nós somos chamados também para ser sal e para ser luz. Não para ficar escondido. Não para ficar influenciado de maneira negativa, com pessimismo. Se sentindo inferiores, se sentindo incapazes, mas para brilhar, para conquistar, para vencer. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu creio que o Senhor muda a história aí nessa empresa. O Senhor muda, Senhor, o quadro, declara a falência para um estado positivo, para um estado de sucesso. O Senhor visita famílias, eu creio, Senhor. O Senhor visita ministérios, Senhor. E a ordem é para prosperar, para ir em frente e para conquistar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Crê em Deus, fica. Tem posicionamento, fica. Tem coragem, fica. Acrescenta, fica. Mas se é para atacar medo, até logo, viu?